Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários ou reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial, e o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato no canal, e também de forma presencial, das 19h às 20h. Então, aqueles que estão passando por perto, que quiserem conhecer a casa, serão muito bem-vindos, tanto na segunda quanto na quarta-feira, para vir refletir conosco sobre os assuntos que a doutrina nos propõe como um instrumento de aprendizado do Espírito. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma, e estamos no item que trata da visita entre pessoas vivas. Encontro entre pessoas encarnadas durante o momento do sono, que foi o item anterior do sono e os sonhos. Então, esse item, visitas espíritas entre pessoas vivas, que Kardec vai fazer perguntas aos espíritos, como são esses encontros de nós que estamos encarnados, enquanto o nosso corpo físico descansa, como é que se dá esse encontro na dimensão espiritual? Então, na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 414 e hoje nós vamos prosseguir com a pergunta número 415 e ver o que Kardec questionou aos espíritos sobre essas visitas entre encarnados no momento do sono. Pergunta número 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, visto que não nos lembramos? Como se Kardec disser, para que serve isso? Se quando acorda a gente não lembra mesmo? Qual a finalidade? Qual a utilidade se não a lembrança quando estamos acordados, quando retornamos? Resposta dos espíritos. Comumente, ao despertar, resta uma intuição que é muitas vezes a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e que nada mais são que as ideias que aurimos nesses colóquios, nesses encontros. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Geralmente, depois que nós acordamos, em muitas situações, nós temos intuição, encontramos uma ideia para coisas que nos inquietam, para dificuldades que nós estamos procurando soluções e que de repente
essas ideias surgem, essas ideias chegam espontaneamente, sem que a gente possa explicar, porque naquele momento nós não estávamos pensando no assunto, não estávamos tratando dele. E de repente, depois que acordamos, a gente tem uma ideia de como resolver algo que nos inquieta, alguma coisa que nós estamos tentando resolver. Os espíritos estão dizendo que essa intuição, que essas ideias, elas vêm desses encontros que nós temos no momento em que o nosso corpo físico está descansando e nós, espíritos, estamos atuando na dimensão espiritual. Então, é uma grande utilidade, porque pode não ter a lembrança de como a ideia veio até nós, de como ela foi construída, mas nós guardamos em nós, quando é algo importante, e vem como essa intuição, como algo que é meu, que eu já tive acesso àquilo em outro momento e eu acesso. Então, tem uma grande utilidade, né? Mas, prosseguindo, na pergunta 416, Kardec vai dizer: o homem pode provocar as visitas espíritas por sua vontade? Ele pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Isso é possível? Lembrando aqui que eu acabei não dizendo no início hoje, né? Mas eu sempre falo, a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês seguem de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, eu posso, antes de me deitar para dormir, provocar um encontro com alguém que eu queira dizer algo, ou que eu queira resolver alguma coisa, e dizer assim: antes de dormir, essa noite eu vou me encontrar, eu, espírito, com José, para lhe dizer isso, isso, isso e isso. E vai ser essa noite. Essa é a pergunta de Kardec. Será que é possível isso? Nós provocarmos esses encontros, essas visitas, porque nós queremos resolver algo? Vamos ver o que é que os espíritos responderam a Kardec, né? Eis o que se passa. Quando o homem dorme, seu espírito desperta e o que ele resolveu? O espírito está, muitas vezes, bem longe de seguir, porque a vida de relação do homem interessa pouco ao espírito quando está liberto da matéria. Isso acontece com os homens já muito elevados. Com os outros, sua existência espiritual passa de modo totalmente diverso. Entregam-se às paixões ou permanecem na inatividade. Pode ocorrer, portanto, que, segundo o motivo a que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Todavia, o fato de o haver desejado quando no estado de vigília não é razão para que o faça. É uma resposta um pouco extensa, né? Então, vamos voltar a ela com atenção, parte por parte do que os espíritos disseram aqui, para a gente entender direitinho. Então, o que é que os espíritos começam dizendo? O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente dorme, e esse personagem, Sandra Naira aqui,
chega na dimensão espiritual, às vezes o que eu, espírito, quero não vai estar condizente com o que esse personagem Sandra Naira está fazendo no momento. Então, às vezes, o que eu resolvi aqui, como Sandra Naira personagem, quando eu desperto, né? Porque a gente dorme aqui para despertar na dimensão espiritual, o espírito imortal que nós somos. Os meus interesses lá estão longe do que passa aqui. Pagar boleto, resolver questão de trabalho, de dificuldade de relacionamento com uma outra pessoa. Para o espírito que eu sou, a individualidade, o que eu sei que eu preciso alcançar, isso perde a importância quando eu assumo a consciência enquanto espírito e deixo o personagem aqui, Sandra Naira. Porque isso é coisas, às vezes, dessa experiência, coisas pequenas, coisas que para o espírito que eu sou e para o meu desenvolvimento espiritual, não é tão importante assim. Resolver questões financeiras, resolver desentendimento com alguma pessoa. Isso vai passar, diz respeito a esse personagem. Mas eu, espírito, tenho coisas muito mais importantes que eu tenho que dar conta. Então, às vezes, o que eu determino aqui, como o que eu desejo fazer quando eu chegar na dimensão espiritual, está muitas vezes, dizem os espíritos, longe do que realmente interessa ao espírito imortal que eu sou. E quando eu estou liberto da matéria, quando eu deixo o meu corpo aqui dormindo, essa consciência se amplia e eu vejo dificuldade financeira, dificuldade de relação com alguma pessoa ou com alguma situação. Isso aí é coisa simples para dar conta numa reencarnação. Você, Sandra Naira, espírito, tem coisas muito mais importantes no seu desenvolvimento espiritual com que você tem que se preocupar. Só que os espíritos dizem aqui, que já é diferente quando o espírito já tem um desenvolvimento espiritual maior. Os espíritos elevados, esse sim, porque como o espírito e o personagem têm uma identificação e um diálogo muito bom, o personagem que está atuando está já atendendo ao que esse espírito que usa esse personagem quer. Então, quando o espírito já é mais elevado, já tem um desenvolvimento espiritual, esse sim, diz hoje à noite, eu vou me encontrar com tais e tais pessoas, com tais e tais grupos, eu vou para tais locais de aprendizado. E isso acontece exatamente assim. Mas para isso tem que ter já um desenvolvimento mais avançado, uma consciência mais ampliada. E aí sim acontece dessa forma. Já nós outros, né? Grande maioria, cuja existência espiritual, quando está em estado de vigília, acordado, não está atendendo aquilo que nós determinamos para a experiência, às vezes é difícil que esse acordo ou essa provocação que a gente faça aconteça. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Por quê? Porque quando está no momento de desdobramento, nessa dimensão espiritual, nesse tempo que o corpo está descansando, ou entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Não vai aproveitar esse momento para, quando retornar, ter essas intuições que a pergunta anterior disse que a gente tem a favor do nosso crescimento. Então, pode ocorrer, aqui está dizendo os espíritos, que o motivo
motivo que propôs a gente o encontro de visitar determinadas pessoas, a gente pode até encontrar, mas não vai ser o mesmo motivo que a gente determinou quando estava em estado de vigília. Pode ocorrer, portanto, que, segundo o motivo a que se propôs, o Espírito vá visitar as pessoas que deseja. Todavia, o fato de o haver desejado quando no estado de vigília não é razão para o que eu faça. Ou seja, o que vai fazer com que ele encontre essas pessoas não é o desejo que ele disse ou para resolver o que ele queria quando estava acordado. Mas existe um motivo maior, que é do interesse do Espírito e não do personagem. Então, olhe que interessante, né? Mas vamos seguir que Kardec, na 417, nós vimos a 415 e a 416, ele vai dizer: certo número de espíritos encarnados podem se reunir e assim formar assembleias. Então, nós temos aqui o nosso grupo de estudos das obras básicas, o GEOB, que se reúne aqui num grupo, numa assembleia, para estudar o Livro dos Espíritos toda quarta-feira aqui no canal, toda quarta-feira lá na instituição. Nós podemos fazer isso na dimensão espiritual? Podemos nos reunir, um grupo, e formar uma assembleia e se encontrar? Isso que Kardec está perguntando. Será? Será que a gente se encontra também na dimensão espiritual para dar prosseguimento e para estar utilizando essas reflexões que a gente está fazendo aqui já há alguns anos? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sem dúvida nenhuma, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem muitas vezes diversos espíritos que se sentem felizes por se encontrar. Então, com certeza, no momento de desdobramento, no momento de descanso do corpo físico, até nós que só nos conhecemos aqui por esse formato desse canal, a gente aqui e vocês aí do outro lado, lá, quando estamos nesse momento de repouso do corpo físico, nos encontramos e continuamos essa reflexão. Mas essa foi a resposta dos espíritos. Kardec tece um comentário pequeno sobre essa pergunta. Ele vai dizer: pela palavra antigos, é necessário entender os laços granjeados nas existências anteriores. Por quê? Porque os espíritos respondem, sem dúvida nenhuma, os laços de amizade antigos ou novos. Então, Kardec está clareando ainda mais o que os espíritos dizem. Que quando eles falam pelos laços de amizades antigos, Kardec está dizendo, os espíritos estão falando dos laços que foram construídos antes dessa experiência que a gente está vivendo agora. Trazemos ao acordar, Kardec continua, uma intuição das ideias que absorvemos nesses colóquios ocultos cuja fonte ignoramos. Então, quando retornamos, nós temos pela intuição a forma de lembrar desses encontros, dessas ideias que tivemos, que discutimos, que chegamos à conclusão. Então, através da intuição, que não é só a lembrança direta desse encontro, nós podemos acessar esses momentos em que nós nos encontramos na dimensão espiritual, com pessoas que amamos, com pessoas que não estão nesse momento encarnados no mesmo local que a gente, pode estar em outro país, em outra cidade, em outro estado. Nós já vimos isso também nas perguntas anteriores. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar por aqui e quem sabe hoje, à noite, nós não nos encontramos
para refletirmos melhor ainda e para dizer, olha que interessante, hoje nós vimos isso no grupo de estudo e agora nós estamos aqui para darmos continuidade. Quem sabe, eu aguardo vocês. Quem quiser se encontrar comigo, estou esperando. Vamos orar? E lembre-se, não só hoje à noite, mas na próxima quarta às 19 horas, nós estamos aqui continuando os nossos estudos na dimensão material. Então vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, divino amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até mais tarde ou até a semana que vem.